Glória a Deus. Paz seja convosco. Amém. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus para nós hoje diz resumidamente: quando sou escolhido, eu não escolho. Não é uma opção. Nós fomos escolhidos por Deus. Não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele escolheu a nós e vos nomeou para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Portanto, não é opcional, nós fomos escolhidos. A opção está naquilo que você vai fazer da sua escolha, aquilo que você vai fazer do seu aprendizado. Aí sim é uma questão de escolha. Mas quando o Senhor te escolheu, Ele te escolheu para que você fosse salvo, fosse abençoado, fosse feliz na face da terra, sabendo dentro desta felicidade, desta alegria da salvação, que haveriam tempos difíceis. Porém, houve um período em que o homem, tendo oportunidade de estar com Deus, rejeitou a Deus. Mas isso foi refeito por Deus para que tivéssemos novamente acesso à salvação, para que o nosso coração fosse arrancado das mãos do inimigo e colocado nas mãos de Deus. E Deus zela por cada um de você, porque Ele te escolheu. A palavra nos diz que Ele nos amou primeiro. Esse é o Deus a quem servimos, um Deus que nos amou ainda quando éramos ou na condição de pecador. Um Deus que não ama, não compactua com o pecado, não ama o pecado, não aceita o pecado, mas aceita o pecador, porque Ele sabe que pecado sempre será pecado. Pecado sempre é uma afronta à vontade de Deus. Mas o pecador, sim, ele pode ser santificado por Deus, transformado por Deus, modificado de tal forma que passe a agradar a Deus e o servir segundo o propósito da criação humana, que é o louvor da glória de Deus. Isso é tremendo. Eu gostaria de convidá-los a abrir as vossas Bíblias em Jeremias, capítulo 1. Livro de Jeremias, capítulo 1. Toda a mensagem, você que está assistindo em casa pelo YouTube, pelo Facebook, você que está na igreja, toda a palavra, toda a pregação, toda a mensagem, ela tem que ter uma base, e a nossa base, a base do cristão, é a base bíblica. Se estiver fora disso, está errado. Mas pode haver também bases bíblicas distorcidas. Tem que ter contexto, texto, tem que estar dentro da vontade de Deus e daquilo para qual ela foi criada, daquilo para qual a palavra foi deixada. E quando nós vamos lá para o livro de Jeremias, capítulo 1, vamos ler do versículo 1 até o 9, aliás, do versículo 2 até o 9, que é o chamado de Jeremias e as suas primeiras visões. Olha o Senhor falando. Acharam? Diga amém. Glória a Deus. O Senhor lhe deu esta mensagem no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Também lhe deu outras mensagens durante todo o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 11º ano do reinado de Zedequias, outro filho de Josias. Em agosto daquele ano, o povo de Jerusalém foi levado para o exílio. Aí vem o chamado de Jeremias, as suas primeiras visões. O Senhor me deu esta mensagem: eu o conheci antes de formá-lo no ventre da tua mãe, e antes de você nascer eu o separei, e o nomeei para ser profeta às nações. Então eu disse: ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso.
O Senhor respondeu: não diga, sou jovem demais, pois você irá onde eu te enviar, e dirá o que eu lhe ordenar, e não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca e disse: veja, coloquei as minhas palavras em sua boca. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Amém. Até aí. Versículo 1 ao 9, 2 ao 9. Olha que interessante quando a pastora Elizabeth dizia assim: Deus tem um plano. Deus tem um plano. O homem tem um plano, mas Deus tem um plano perfeito. Ao nosso parecer, no nosso julgamento, os nossos planos são corretos, ou vamos dizer assim, o melhor possível, aquilo que a nossa mente consegue programar de melhor. Mas Deus vê além da nossa limitação. E Jeremias é chamado por Deus, é nomeado por Deus. O povo passou por um período de exílio, foi exilado, foi despatriado, perdeu a tua terra, a terra que era deles, foram mandados para outras terras, foram escravizados. Por quê? Porque o povo de Deus passou por uma situação, sendo chamado povo de Deus, Israel de Deus, povo escolhido, nação santa. Porque esse povo com esse título sofreu tanto, foi exilado, foi despatriado? Porque em algum momento, tendo a liberdade da escolha, ou em diversos momentos, podendo escolher o melhor, escolheram afrontar a Deus, escolheram desobedecer a Deus, escolheram servir a outros deuses, fato que nós vemos repetitivamente em muitos casos. Olha lá quando estava Deus fazendo de tudo pelo povo, respondendo a palavra de Deus na boca de Moisés, e o povo vendo que aquilo que Moisés falava era de Deus, mas Moisés se isenta um pouco do povo, vai ouvir a voz de Deus lá no monte, e o que acontece com aquele povo lá embaixo? Já faz logo um novilho de ouro, já começa logo a dançar e a louvar e a exaltar um Deus feito no fogo, um Deus que não era o Deus verdadeiro. Vemos por diversas vezes Deus dizendo: não faça, não pegue, não retenha, e a pessoa vai e pega, e esconde outros deuses, e guarda tesouro que Deus mandou não guardar, e faz exatamente o contrário do que Deus determinou que fizesse. Então nós vemos que no decorrer da história, o homem constantemente desobedece à vontade de Deus de forma liberal, por vontade própria. Eva foi obrigada a comer o fruto que Deus disse para não comer? Foi? Não. O povo foi obrigado a adorar o bezerro de ouro? Não. O Senhor disse para não casarem com mulheres estranhas à nação, e nós vemos diversos casos de homens que sofreram porque desobedeceram a Deus. Vemos a liberdade e a força que Sansão possuía, e as coisas miraculosas que ele fazia através de uma força sobrenatural, porque o Espírito de Deus se apossava dele, e a força dele era tremenda, e ele podia ter guardado aquele segredo para si, e ele contou, explicou aquilo que não devia, falou aquilo que não devia, mas por vontade própria. Ele foi sendo coagido, cercado, indagado, mas ele poderia ter dito não. Nos dias de hoje não é diferente. Satanás não pode pegar você pelo pescoço e falar: peca, 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 senão você vai ficar roxo até morrer. É assim que ele faz? Ele oferece atrativos para que o pecado seja convincente, ou te convença a usufruir do, entre aspas, benefício do pecado. O pecado pode trazer prazer, sim ou não? Sim. Ele pode trazer alguns benefícios, sim ou não? Sim. Acontece que o prazer ou o benefício do pecado tem um preço extremamente alto,
que juros nenhum é capaz de calcular, porque o preço do pecado vai rolar pela eternidade. E o povo, tendo opção de escolha, se afasta de Deus, é exilado do Senhor, é exilado da terra que o Senhor presenteou, aliás, e não exilado do Senhor, é exilado da sua terra. Poderia estar lá, vivendo na terra dele, não ser escravo, mas por conta do erro, do pecado, da afronta, de desagradar a Deus, de desobedecer a Deus, e Deus fala por meio dos profetas, e Deus explica a situação, e um se arrepende, outro não, e vai levando. Só que as gerações foram vindo, e as gerações foram pagando o preço. Mas chega então o tempo que Deus começa a falar com Jeremias a respeito destas coisas, e fala assim: o Senhor me deu essa mensagem, falando para Jeremias: eu o conheci antes de formá-lo no ventre da tua mãe, antes de você nascer eu o separei e nomeei para ser profeta às nações. Então Deus pega uma pessoa e fala assim: eu já te conhecia antes de você ser gerado. Você sabe o que é isso? É alguém ver aquela pessoa antes dela estar sendo formada, antes de haver junção espermatozoide e óvulo, antes dele ser gerado, antes de ter um coraçãozinho pulsando dentro da barriga daquela mãe. O Senhor já conhecia e já havia separado Jeremias para ser profeta às nações. Deus conhece você antes do teu coração bater. O Senhor sabe quem seria, quanto cabelo você teria, quanta luta você ia atravessar, sabe as suas escolhas e sabe as oportunidades que Ele dá para você. E Ele sabia que Ele ia te dar a oportunidade e você ia agarrar com os dois braços, sabia que ia dar a mesma oportunidade para outro e Ele deixaria passar. Mas o fato é que o Senhor conhece todas as coisas. E era assim, e é um sinal de amor tanto para Jeremias quanto para a nação. Porque quando Deus se preocupa de separar alguém, aquele alguém é especial. E quando Deus se preocupa de separar aquele alguém especial com um propósito pela nação, é porque a nação também é especial. Veja, Deus, quando Ele te separou para ser salvo, Ele mandou Jesus para que você tivesse felicidade eterna. E Ele te conhecia antes de você ser formado, mas Ele sabia quais eram as oportunidades que você ia aceitar ou não. E se não fosse assim, seríamos robotizados. Deus ia falar: você vai ser santo, e quando a tentação vier, você vai resistir, porque eu determinei assim. E quando você tiver que escolher entre o bem e o mal, você vai escolher o bem, e você faria isso de uma forma robótica e sem valor. O que valoriza a tua atuação diante de Deus é a oportunidade que você tem de pecar e não peca. O que valoriza e demonstra o teu amor é a oportunidade que você tem de trair a vontade de Deus e não faz. O que valoriza a tua oração é que você poderia estar dormindo de madrugada, mas você enfrenta o sono para falar com Deus. O que valoriza você estar aqui hoje na casa de Deus é porque neste domingo, neste horário, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, sentado no teu sofá, descansando, se divertindo com seus amigos, mas você deixou tudo de lado para dizer: Senhor, eu tenho um encontro marcado contigo. Portanto, quando você abre mão de qualquer desejo para dizer: Senhor, Tu tens o primeiro lugar na minha mente, o primeiro lugar no meu coração, isso valoriza você diante de Deus. E Jeremias foi valorizado assim, a nação foi valorizada assim, e esse valor veio vindo para nós. E olha só, quando ele fala assim: então eu disse, soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. Deus estava falando: eu te separei, eu te conhecia desde antes de você ser gerado, eu te separei para falar às nações, para ser profeta. E ele fala: não, Senhor, ó soberano. Ele reconheceu a grandiosidade de Deus, mas diz assim: e não sou capaz de falar em teu nome, eu não posso ser seu representante, eu sou jovem demais para isso. Meu irmão, não tenha medo do chamado de Deus.
Não tenha medo de falar em nome do Senhor. Quando o Senhor te disser ao coração, fale. Não tenha medo de anunciar as boas novas a amigos, a parente, a chefe, a empregado, de abrir a tua boca, porque o Senhor te escolheu. Ele sabia que isso poderia ser valorizado nos teus lábios, porque antes de você ser gerado, Ele te escolheu e te nomeou para que vades e deis fruto, e ainda mostra a qualidade do seu fruto, e que esse fruto permaneça. Quando o fruto não é bom, ele apodrece na árvore, ele cai antes do tempo. O galho é muito fino, a árvore não é muito forte. Se não colocar uma espora, quebra, perde tudo. Mas quando a árvore é frondosa, quando os galhos são grossos, quando ela tem os nutrientes necessários do solo, pode dar uma penca gigante, que aquele galho suporta, aquele galho segura o fruto até o final. Bate o vento, não cai verde, cai a chuva, não cai verde, passarinho passa por lá, mas aquele fruto não apodrece, porque ele está bem alicerçado, bem nutrido, tem água na hora certa, sol na quantidade certa, nutrientes na quantidade certa. Você é essa árvore, meu irmão. O Senhor te chamou para dar fruto, e Ele quer que você esteja enraizado, recebendo do rio que corre no trono de Deus, recebendo da água pura e cristalina do trono de Deus. Deus te chamou para dar fruto, e Ele sabia quais seriam as suas dificuldades, quantas pessoas iriam ouvir, quantas iriam debochar, quantas iriam criticar. Mas tem uma coisa: a semente que Deus coloca no teu lábio, o que vão fazer dela passa a ser um problema deles. Quando você coloca essa semente, quando você planta, Deus vai fazer aquilo que Ele determinou. Porque o homem que rejeita, ele pode ter um plano, mas Deus tem um plano perfeito. Não tenha medo. Ele dizia assim: ó soberano Senhor, eu não sou capaz de falar o teu nome, eu sou jovem demais para isso. Deus estava mostrando que não existe limitação de idade para ser usado por Deus. Nós vemos crianças sendo usadas por Deus na palavra de Deus. Nós vemos homens maduros, mulheres maduras sendo usados por Deus. Velhos já de muita idade sendo usado por Deus. Portanto, não olhe para a tua aparência, não olhe para a forma que você fala, e não deixe o medo falar por você. Faça a vontade de Deus, porque é isso que traz prazer ao Senhor. Um filho que ouve e coloca em prática. Porque quando Jeremias questionou, Deus respondeu para ele: não diga sou jovem demais, pois você irá onde eu enviar e dirá o que lhe ordenar. Não tenha medo do povo, pois estarei com você e eu o protegerei. Olha que interessante. Deus está falando assim: para de se preocupar, me adora, me louva, me busca, fala de mim, faz um convite, estende um tapete para que as pessoas ouçam e caminhem até mim, e eu farei o que tem que ser feito. Eu te protegerei, eu te guardarei. Se eu te mandei ir, vai. Se eu te mandei falar, fala, porque eu, Senhor teu Deus, não limitei a tua idade, eu estarei contigo. Olha que ele fala assim: ó, eu sou jovem. Deus fala: pois você vai aonde eu te enviar e dirá o que eu lhe ordenar. Não tenha medo, estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Ele falou. É diferente. O Senhor falou. Nós podemos fazer aquilo que está baseado no que o Senhor falou, porque o que o pastor falou é uma coisa, o que você falou é outra coisa, o que as pessoas dizem é outra coisa, o que a televisão diz é outra coisa. Mas tem uma coisa: eu posso estar errado, você pode estar errado, a mídia pode estar errada, a sociedade pode estar errada, mas a palavra de Deus, ela não erra, ela não volta vazia. Diz assim: céus e terra passarão. Olha que Deus fala: céus e terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Aleluia. O tempo passa, as coisas mudam, as mentalidades mudam, dizem que evolui, dizem que deixou de evoluir, vem tecnologia, vai tecnologia, muda tudo. O que é muito bom hoje, amanhã não é. Mas tem uma coisa: o que Deus falou continua valendo. Se Ele prometeu, pode ter certeza, Ele cumprirá. Esse é o Deus que servimos. Quando você é escolhido,
Ele começa a montar as coisas para te dar a oportunidade de compreender isso. Mas sabe, tem pessoas que são escolhidas e terminam mal. Pessoas que são escolhidas e morrem no pecado. É Deus que é ruim? O plano de Deus se frustrou? Não, porque existe o livre-arbítrio. É o que você vai fazer da sua escolha. Não sou eu que escolho a Deus, por isso o termo é quando você é escolhido. Quando eu sou escolhido, eu não escolho. Não é eu que falo assim, Deus, eu quero ou não quero. Ele diz simplesmente que Ele quer te salvar, que Ele quer que seu nome esteja no livro da vida. Ele quer falar: vinde a mim, benditos do meu Pai, receber por herança o reino que eu vos tenho preparado. Ele se apresentou como Senhor e Salvador da tua vida e disse: vou vos preparar morada lá no céu. Ele explicou que vai haver, a vinda dele vai acontecer, e ele vai vir buscar os salvos. Ele te chamou de noiva do Cordeiro. Deus disse: olha, você é a noiva do meu filho. O meu filho é o Cordeiro e a igreja é a noiva, e ele vai vir buscar a sua noiva. Mas se você quer esse relacionamento ou não, é um problema seu. Algumas mulheres e alguns homens jogam fora relacionamentos excelentes para viver uma vida largada. Deixam o casamento, deixam uma boa família, filhos maravilhosos, esposa maravilhosa, ou a esposa deixa o esposo maravilhoso, deixa tudo para ir viver com alguém uma aventura que vai trazer doença e morte. Acontece ou não acontece? Mas essa pessoa, ela é obrigada a fazer isso. Ela tem que abandonar o marido, ela tem que abandonar os filhos, ele tem que abandonar a esposa e viver. É assim que funciona. Alguém vai lá e algema, fala: a partir de agora você vai viver com aquela pessoa que você vai perder tudo. Ou é uma questão de escolha? É um emocional, é um pensamento, é uma raiz pecaminosa, é uma decisão impelida pelo impulso carnal. Mas o fato é que às vezes um passo para fora da aliança traz uma desgraça infindável para aquela vida. E às vezes o crente dá um passo fora da aliança dele com o Cordeiro. E o diabo, o vosso adversário, que está buscando como leão rugindo, buscando a quem possa tragar, ele estaria à espreita, esperando o momento em que ele vai encontrar uma porta aberta, uma porteira aberta, uma brecha para entrar, e ele descobre essa brecha. Pastor, só nesse caso aí, nós estamos falando de traição com a noiva do Cordeiro. Isso pode acontecer através de uma brecha daquilo que nós, da forma que nós agimos, do nosso abandono para a causa, com a causa do Senhor, com a nossa abertura ao inimigo através de um pecado, ou às vezes com aquilo que sai da nossa boca, porque a Bíblia diz que o que contamina não é o que entra, mas o que sai da nossa boca. Falamos aquilo que achamos que devíamos falar e vemos a igreja se dissipar, as pessoas deixarem Jesus por causa de intrigas, famílias serem destruídas porque esse ou aquele da família acha que todo mundo tem que ser dessa forma e faz uma confusão ao ponto que todo mundo de fora olha e fala assim: isso é ser crente? É assim que ser crente? É melhor não ser. Escandalizou a Deus, ao cristianismo, escandalizou as pessoas em volta e tornou mais difícil a salvação daquelas pessoas, e perdeu a própria salvação, porque quando nós escandalizamos alguém, nós pecamos. Quando nós fazemos que um desses pequeninos, e não estou falando das crianças, estou falando nós, cada um de nós somos pequeninos diante de Deus, seres humanos, carentes da vontade de Deus, e quando fazemos com que essas pessoas se desviem por causa do nosso testemunho, carregamos então em nós a responsabilidade pela salvação daquela alma. E a Bíblia fala que nós estamos sendo vigiados, porque diz assim: sendo vigiado por tão grande nuvem de testemunhas. A Bíblia está dizendo assim: constantemente tem alguém olhando para a sua vida. E aí a questão, você, eu, que fomos escolhidos por Deus, o que temos feito dessa escolha? Vamos dizer para Deus: não, eu não vou fazer porque eu sou muito velho, Senhor.
Não, não vou fazer porque eu sou muito novo para representar o teu nome. Não, eu não vou me envolver, Senhor, porque se eu me envolver com as coisas de Deus, eu vou ter que me envolver com a igreja, e quando eu me envolvo com a igreja, as pessoas começam a tomar conta da minha vida. É uma verdade, sabia? Quando você se envolve com a igreja, as pessoas começam a tomar conta da tua vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: orai uns pelos outros. Começa a tomar conta da tua vida porque eles vão te cobrar porque você não veio. E as pessoas não querem mais receber cobrança nenhuma. Elas não estão dispostas a viver em sociedade, porque ela quer entrar no carro dela, isso filmado, que ninguém vai ver, e no carro dela ela vai apertar o botão da garagem, onde ninguém vai ver, ninguém descendo nem para abrir nem fechar o portão. Vai entrar dentro de casa, aquela garagem vai se fechar e ninguém vai conhecer os vizinhos, porque eu não quero ninguém tomando conta da minha vida. Não preciso ter amor por ninguém, por vizinho nenhum. Não preciso ter conhecimento do que está acontecendo aqui, porque se eu me envolver, eu vou ser obrigado a ajudar, ou vou ser obrigado pelo menos a ouvir a reclamação dessa pessoa, e eu não quero. E sabe no que entra isso aí? Que o amor de muitos se esfriaria. As pessoas não se ajudam mais. As pessoas não têm mais o ânimo de ver a necessidade e ajudar na necessidade, de oferecer um prato de comida, porque afinal de contas, todo mundo que pede uma ajuda financeira ou um prato de comida pode estar tentando assaltar a tua casa, então é melhor não dar para ninguém. Olha, eu não posso repartir aquilo que sobrou na minha empresa, porque se eu der uma pessoa passar mal, eu vou ser processado. E sabe o que vai acontecendo com isso? O amor vai se esfriando, os necessitados vão aumentando, os muquiranas também vão aumentando, e Deus vai olhando e o diabo vai trabalhando na ausência de comunhão. O que você tem feito da tua escolha? Que tipo de cristão nós temos sido? Deus te escolheu. O que você tem feito da escolha? As pessoas continuam precisando de comida. As pessoas continuam precisando de alguém que dê uma esmola, que ajude, que ofereça uma ajuda financeira, que ajude ele a empurrar aquele carrinho pesado da vida dele, que às vezes é simplesmente você ouvi-lo e ele consegue caminhar mais um quarteirão, porque teve alguém que deu ouvidos para ele. Nós somos cristãos e a palavra de Deus mostra que por onde Jesus passava, ele se preocupava com a viúva, se preocupava com o órfão, se preocupava com aquela que estava dizendo que o filho morreu, se preocupava com aquele que estava dizendo a minha sogra está doente, se preocupava com aquele que apenas gritava Senhor, Senhor, mas ele não via, se preocupava com aquele que cada vez que ia se coçar, saía um pedaço da sua carne, e tinha lá 10 desse jeito, naquele dia, leprosos. E às vezes, sendo conhecedor de todas essas coisas e sendo-se cristão, temos dificuldade simplesmente de ouvir alguém se queixar. E isso vai esfriando tanto que passamos a ter essa mesma dificuldade, não mais agora na rua, mas na casa de Deus. É melhor eu não me envolver, é melhor eu não participar. Eu dar o meu nome, não, deixa eu faço a minha parte lá em casa, eu já sou crente. Não, eu já oferto, eu já dou o dízimo, está tudo de bom tamanho. Deus está te chamando à obra, e essa obra inclui pregar, essa obra inclui evangelizar, essa obra inclui entender a glória de Deus e glorificar, essa obra inclui colocar de lado o medo, a vergonha, a timidez e abrir a tua boca na hora de cantar, na hora de glorificar, na hora de aplaudir, na hora de participar, para entender e fazer valer a presença de Deus nesse lugar, porque dizíamos antigamente, eu tenho encontro com Deus, e as pessoas saíram de casa glorificando, hoje entra e sai da igreja e tem dificuldade de dar glória a Deus, sendo que Jesus disse que onde houverem 2 ou 3 pessoas, ali eu estarei, e Jesus está neste lugar. Porque estamos reunidos aqui no nome de Jesus, e a palavra dele não volta vazia. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali nós estaremos. O que você faz da presença de Deus nesse lugar? Porque esse foi o questionamento de Jeremias. Senhor, eu não posso carregar esse peso, falar, representar o teu nome. Quando você aceitou Jesus, você aceitou a carregar
o nome dele. Porque cristão é pequeno Cristo. Aceitar a Jesus no teu coração significa que a partir daquele momento você deixou a tua velha vida e começou a viver Cristo em você. O perfume que exala de você não é mais o seu, mas é o bom perfume de Cristo exalando nas suas atitudes, ou seja, aquilo que Jesus daria prazer, a presença agradável de Jesus, a presença da cura de Jesus, a presença da atitude de Jesus tem que estar em nossos corações. Porque se você for um crente, se eu for um crente de presença desagradável, alguém indesejável, você não está sendo como Cristo. Cristo só era indesejável aos seus inimigos, e isso não vai mudar. Os inimigos de Cristo vão sempre existir, porque as pessoas que estão sendo usadas por Satanás vão continuar sendo usadas até que elas decidam ter a sua vida transformada. E às vezes o teu maior inimigo passa a ser o teu maior aliado em oração, se entrega a Jesus, muda de vida. De repente aquele que era teu inimigo passa a ser até seu pastor, eu não sei. Mas o fato é que você representa Cristo aqui na terra. E o que temos feito dessa representação? Você foi escolhido. O que você tem feito dessa escolha? Quando você é escolhido, Ele te chama, Ele te traz de volta, Ele restitui a tua pátria. Você está em Jeremias, você quer ver? Nós lemos até o versículo 9, né? 10, então eu, o Senhor, versículo 9, eu, o Senhor, vai lá então para Jeremias capítulo 31, vem para frente aí, Jeremias capítulo 31, e olha a diferença. Porque às vezes a pessoa reclama, mas eu estou sofrendo, mas eu fui castigado, mas isso aí está errado. Jeremias 31, quando acharam, diga amém. Amém. Versículo 16, diz assim: agora porém, assim diz o Senhor, não chore mais, pois eu a recompensarei pelo seu choro, diz o Senhor. Só para você se situar, está falando a respeito do povo de Deus, do povo de Israel, e o povo passando por todas aquelas dificuldades, exilados, mas Deus está falando assim: eu vou trazer vocês de volta, eu vou cuidar de vocês, vocês vão parar de sofrer e chorar, assim como nós um dia estivemos longe da vontade de Deus, como o homem lá peca no jardim do Éden, estava longe da vontade de Deus. Quando veio a oportunidade lá na arca de Noé, continuam longe da vontade de Deus, só Noé e sua família foi salvo. Quando veio depois, mais para frente, então a vinda do Senhor Jesus, a sua morte nos resgatou para a vontade de Deus. Aquele povo estava passando por essa experiência, Deus falando assim: não chore mais, pois eu a recompensarei pelo seu choro, diz o Senhor. Os seus filhos voltarão da terra do inimigo, há esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua terra. Ouvi Israel dizer: tu me disciplinaste severamente como bezerro que precisa ser domesticado. Faze-me voltar para ti e restaura-me. Olha aí esse versículo 18, falando assim que o povo foi disciplinado severamente. Como se corrigir um bezerro. É fácil você corrigir um bezerro? Você tenta segurar no laço, ele dá coice, ele dá cabeçada, ele vai para cima de quem o laçou. Você tenta corrigir um animal desse tamanho, desse porte, ele bate nas laterais, ele esmaga às vezes a pessoa contra a cerca, porque não é um animal que você deixa ele como se fosse um animal doméstico, não dá trabalho. Hoje, quando se fala de levar o gado, até agora existem leis a respeito, mas era muito comum que o gado não queria entrar no carro de boi, colocava a rampa, e aquele touro enorme, aquele bezerro, aquele animal que tinha que subir a rampa, eles encostavam nele um ferrão, e esse chamado ferrão era um ferro comprido com uma descarga elétrica tremenda, e com a medida que tentava fazer subir, ele empacava, encostava o ferrão, aquele bicho tomava um choque e pulava para dentro do caminhão. E para você ter ideia de como esse choque é terrível, uma mulher traída pelo seu marido,
lá para os lados de Bauru, para aquela região lá, conhecidos, pessoal conhecido. E essa mulher então pegou o ferrão do marido do carro, falou assim: você me traiu, e encostou na coxa dele, secou a perna. Hoje ele anda ponto e vírgula, né? Porque uma perna, aquele homem forte que lida com gado, que é todo forte, tem uma perna seca, seca, seca. Ficou para ele para sempre a lembrança do erro dele. Lidar com um animal desse porte não é fácil, o castigo é grande, é forte. E a Bíblia dizia assim: olha, tu me disciplinaste severamente como um bezerro que precisa ser domesticado. Era isso que o povo estava falando: Senhor, nós passamos por um momento difícil, severo. Há um ditado, não é bíblico: aquele que não vem pelo amor, vem pela... Existe base bíblica nesse ditado, não é um versículo bíblico. Mas você veja que o povo aqui estava dizendo isso: nós somos disciplinados como um bezerro que precisa ser domesticado. Faz-me voltar para ti e restaura-me, pois somente tu és o Senhor meu Deus. Aquele povo estava falando: nós fomos castigados, ajuda-nos a voltar a nos encontrar contigo. Aí eu pergunto: nós que conhecemos a severidade de Deus e a benevolência de Deus, precisamos esperar que Deus seja severo para que façamos a vontade dele? Sim ou não? O inteligente aprende com o próprio erro, isso é louvável. Mas o sábio aprende como? Com o erro alheio. Isso é mais do que louvável, é inteligente, é sábio realmente. Porque se eu posso aprender com o meu erro, isso já é um ponto positivo. Mas se você pode olhar para o meu erro e aprender com ele, é muito melhor, não é? Quem acompanhou o livro de Provérbios vai ver mais de uma vez esse exemplo. Nós estamos chegando no final do mês, a igreja foi toda convidada a ler do primeiro ao último capítulo de Provérbios. Amanhã é o último dia de agosto. Espero que você esteja em dia com a sua leitura, porque Deus não disse isso para nós à toa. Existe um plano dentro da vontade perfeita de Deus. Como vamos agir diante de Deus? Vamos esperar que a correção seja dura e severa? Porque a palavra de Deus fala a respeito de um Deus que é amor, mas dentro desse amor fala que sim, que o Senhor corrige a quem? A todos os maldosos, é isso? Corrige a quem Ele ama. Se você está sendo corrigido, saiba que é plano de Deus, porque Ele te ama. E a vontade sua, a minha vontade, não é a vontade perfeita. A vontade perfeita é a vontade de Deus. Só que lá no final, na balança vai pesar aonde houve obediência e aonde houve teimosia, aonde houve arrependimento e aonde houve necessidade de fazer a nossa própria vontade. E na vinda do Senhor Jesus para buscar a tua igreja, ou mesmo por conta de nos encontrarmos com Deus por conta da morte, vamos passar pelo julgamento, e Ele vai dizer assim: eu te chamei, eu te nomeei, eu te designei para ir e para dar fruto, me apresente os seus frutos. Não, Senhor, mas é que na minha época as pessoas já estavam escaldadas de ouvir falar do Evangelho, não dava mais para pregar. Todo mundo via no Facebook, todo mundo via no YouTube. Na minha época, Senhor, as pessoas já estavam por aqui, não acreditavam, porque tinha muitos falsos profetas, muitos pastores enganando a multidão. E Deus vai olhar para você de novo e vai dizer assim: me apresente os seus frutos. Porque nada que dissermos vai justificar a ausência de frutos. Porque aquele talento que não foi multiplicado foi tirado e entregue para outro, para que o outro multiplicasse. A figueira que não dá fruto, o que a palavra de Deus diz? Corta-se e lança onde? Ao fogo. Olha que coisa tremenda. Então nós temos que entender que Deus é amor, mas esse amor implica em correção, e era isso que esse povo estava falando: Senhor, nós somos corrigidos severamente, como tentar domesticar um bezerro. Trata bem o bezerro, faz o que você tem que
fazer e põe ele dentro da tua casa para você ver se não vai quebrar as coisas da cozinha, se não vai derrubar a televisão. Não é possível domesticar, a menos que ele seja tratado de uma maneira específica por muito tempo, desde a sua infância, e ele é grande, vai atrapalhar. Aquele povo estava se debatendo, estava pecando, estava longe da glória de Deus, fazendo o que não devia, terminaram escravizados, despatriados, sem terra. E Deus fala assim: não se preocupe, eu vou te abençoar, eu vou te perdoar, eu vou te trazer de volta, eu vou trazer os teus filhos de longe para estarem com vocês. Esse é o amor de Deus por nossas vidas. Ele olha tudo aquilo que nós não conseguimos olhar. Versículo 20, 30, capítulo 31, versículo, deixa eu verificar se é o 20 mesmo, versículo 20: acaso Israel não continua a ser meu filho querido? Olha aí, Deus estava falando assim: vocês estão longe, vocês pecaram, vocês pisaram na bola, tiveram que ser corrigidos igual um bezerro, mas por acaso vocês não são meu filho? Diz o Senhor. Tenho de castigá-lo com frequência, mas ainda assim os amo. Sabe quando as pessoas falam assim: por que Deus permitiu a pandemia? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Deus está mostrando aqui na palavra que isso já era antigo. As dificuldades, os castigos, os problemas, o Senhor dizendo assim: tenho que castigá-lo com frequência, mas ainda assim os amo. Por isso meu coração anseia por ele, e dele certamente terei misericórdia. Deus anseia pelo seu povo, e certamente do seu povo terá misericórdia. Meu irmão, se agarra nessa palavra, porque o Deus de misericórdia, ele transforma a tua vida, ele te ajuda a vencer aonde você achava que não ia vencer, aonde você se sentiu castigado, sinta-se amado por esse Deus. Aí ele fala assim, ainda continuando: por isso meu coração anseia, e dele certamente terei misericórdia. Versículo 21: ponha sinais na estrada, coloque postes indicadores, preste atenção no caminho pela qual você veio, e volte, ó filha virgem de Israel, volte para as suas cidades. Olha, Deus fala assim: coloque sinais na estrada, coloque postes indicadores, e preste atenção no caminho que você veio, para que você volte. Sabe o que Deus está falando? Sabe quando a palavra de Deus diz assim: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta? Deus está falando: coloca sinalização, coloca poste, joga migalha no caminho, põe placa, para você entender onde você errou, para você voltar para trás e se encontrar comigo. Deus está falando assim: quando você estava precisando, eu lhe ofereci a salvação, você se entregou à vida, você se entregou a mim, me aceitou como Jesus, como Senhor, como Salvador, mas daí a vida oferece um perigo, a vida oferece um agrado, o pecado oferece uma outra situação, e de repente a pessoa vai e faz outra coisa, e vai fazendo outra, e quando ele olha, ele já não sabe mais aonde está a igreja, aonde está a devoção, aonde está a vida de casado como deveria ser com Deus, onde está a vida de solteiro que deveria ser com Deus, aonde estão as atitudes dele de oração, de pregação. Ele não consegue mais enxergar o momento do primeiro amor, onde tudo ele fazia para Deus. Aí Deus fala: coloca poste, coloca iluminação, coloca indicação. Aí a pessoa fala: Senhor, eu errei aqui, eu pequei aqui, eu devia ter sido diferente nesse momento. Olha, Senhor, aqui eu devia ter agido com a boca fechada e eu falei, aqui eu devia ter falado, eu não falei, aqui eu devia, e começa a entender aonde ele errou, até que de repente ele lembra: olha, um dia eu estava na igreja, entreguei meu coração ao Senhor Jesus, ele limpou, lavou, perdoou, purificou, e o meu coração ardeu, e eu queria cantar, eu queria pregar, eu queria evangelizar, eu queria falar. Por quê? Porque há um indicativo da onde você caiu e da onde você estava. Você vem refazendo o percurso. Mas o que significa isso? Que você tem que olhar para trás e ver aonde você pecou, aonde você abandonou a vontade de Deus, aonde você deixou que o inimigo te dominasse, e vir refazendo o caminho, de forma que se achegue novamente aos pés do Senhor Jesus, e ali ajoelhado, confessar os pecados, se arrepender e dizer para Deus: Senhor, a tua palavra diz: sede santo, porque eu sou santo, e é isso que eu vou fazer da minha vida cristã. Senhor, resgata-me ao primeiro amor novamente.
legado. Coloque placas se lembrando de como se encontrar com Deus novamente nas madrugadas de oração. Coloque placas que te indiquem que quando você jejuava havia transformação na tua vida. Coloque sinalizações que te façam lembrar que cada vez que você passa daquela porta para dentro, você marcou um encontro com o Senhor Jesus, que disse que estaria aqui no meio de nós. Entrar e sair sem perceber, sem sentir a presença gloriosa de Jesus. Não dá para você culpar o irmão, não dá para você culpar a igreja, porque você é que precisa ter comunhão com Cristo. A parte dele ele já fez, ele está aqui, estamos reunidos no nome de Jesus. A parte do teu irmão é ser teu irmão, e vou dizer uma coisa para você: às vezes ele vai ser um irmão chato, erroneamente, às vezes ele vai ser um irmão fofoqueiro, erroneamente, às vezes ele vai ser um irmão nariz empinado. E sabe o que é errôneo da nossa parte? Dar atenção para isso, porque a nossa parte vai ser continuar amando até que Deus transforme a vida dele como transformou a tua. Pouco deve importar o pecado das pessoas, se nós não tirarmos a trave dos nossos olhos, não terá como limpar o cisco do olho do irmão. Venha para a casa de Deus, disposto a adorar, disposto a reencontrar-se com o teu primeiro amor, disposto a servir a Deus, e deixa Deus trabalhar na tua vida, porque Ele te escolheu, Ele te chamou. O irmão está aqui para te ajudar, o irmão está aqui para adorar junto, o irmão está aqui para servir junto ao Senhor. Não significa que ele é melhor ou pior que você, significa que ele faz parte do rebanho, e às vezes as ovelhas têm sarna, as ovelhas têm pelos embaraçados, tem ovelha que cheira bem, tem ovelha que é fedida, precisa passar remédio. E na igreja, emocionalmente falando, tem pessoas que estão doentes, porque na igreja é lugar de gente doente. Ela vem aqui em busca da cura, e você e eu somos inspirados pelo Espírito Santo para levá-los até aquele que cura todas as feridas. E se você que está assistindo isso em casa tem medo de ir na igreja, não se preocupa não. Deus tem um plano na tua vida. Vai na igreja, deixa Jesus se encontrar com você. Você que está aqui na igreja, está preocupado com essa ou aquela situação, como te olham, se te enxergam, se te notam ou não te notam, Jesus Cristo te nota, te ama, te agarra, te pega no colo, te carrega. Se não aguentam te carregar, se não suportam olhar para você, isso não faz diferença. O que abraçou todo mundo, independente de ser pecador, está nesse lugar e está me oferecendo colo. Aleluia. Versículo 22. Até quando andará sem rumo, minha filha rebelde? Porque o Senhor fará algo novo acontecer. Israel abraçará o seu Deus. Olha que palavra gloriosa. Até quando andará sem rumo, filha rebelde? Apesar de ter chamado de rebelde, chamou de filha. Apesar de dizer que está sem rumo, está falando que Ele vai abraçar o seu povo. Veja que Deus glorioso, Ele fala assim: filha rebelde, recebe aí a minha chicotada, e está indo todo mundo para o inferno. Foi isso que Deus falou? Não, Ele só questionou: até quando vai andar sem rumo? Até quando você vai estar longe do primeiro amor? Até quando você vai resistir aos meus convites para ler a minha palavra? Até quando você vai resistir aos meus convites para falar comigo em oração? Até quando você vai resistir aos convites de ser cheio do Espírito Santo? Até quando? Volta e o teu Deus te abraçará. Quer ser uma igreja poderosa a hora? Quer ser cheio do Espírito Santo? Lê. Quer sentir a presença de Deus? Venha para o encontro marcado dizendo: Senhor, eu não me importo com nada, eu vim me encontrar contigo. Ah, Deus é tremendo. Eu vou dizer para você, quando o pastor fala algo, ele precisa falar inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E Deus tem me levado a cobrar a igreja em alguns sentidos. Toda palavra deve gerar uma. E quando eu digo cobrar a igreja, eu me incluo, eu sou igreja também. Toda palavra precisa gerar uma mudança.
tem nos levado a ler a palavra de Deus. O Senhor tem cobrado a nossa consciência, tem cobrado a nossa vida do fato de ouvir a voz de Deus através da leitura. E outra coisa que eu tenho dito constantemente, porque Deus tem ministrado isso no meu coração, e vocês não estarão livres desta palavra, porque eu vou dizer diante de Deus, eu tenho dito isso para a igreja, que Deus tem me cobrado: chegue na casa de Deus 15 minutos antes, dobre os seus joelhos, confesse os seus pecados, diga para Deus o que você veio fazer, se esvazie de si mesmo para que você possa ouvir a voz de Deus. Meu irmão, se você não tem feito isso, saiba que você está fazendo fora daquilo que Deus determinou. Quando o Senhor Deus diz: sede santo, porque eu sou santo, Ele vai dando os caminhos para a santidade. E o nosso caminho atualmente, Deus tem dito: chegue 15 minutos antes, converse comigo, se apresente a mim, purifique, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. Venha para a casa de Deus antes de começar a cultuá-lo e tenha um encontro com Ele de joelho dobrado. Os crentes não dobram mais o joelho para orar, não oram mais na madrugada, não glorificam mais. Muitos crentes, não é generalizando, mas muitos não sabem mais o que é dobrar o seu joelho. Não tem respeito na casa de Deus. O culto está rolando, a conversa está junto, a cabeça voando. Você vê claramente, de forma geral, meu irmão, é nossa igreja, as igrejas, as pessoas assim voando, não está acontecendo nada. Deus está nesse lugar e tem um encontro marcado. Ele te escolheu. Aproveite essa escolha, aproveite a liberdade que o Senhor Deus te dá, mas aproveite de forma clara, aproveite de jeito que mude a sua vida. Abre no último capítulo que nós vamos ler, 20. Aliás, nesse mesmo, no 31, eu quero ler com você de 23, 31, versículo 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: quando eu restaurar o povo, os habitantes de Judá e as suas cidades, dirão novamente: o Senhor a abençoe, ó morada justa, ó monte santo, ó povo das cidades, lavradores e pastores habitarão em Judá. Pois dei descanso aos exaustos e alegria aos aflitos. Olha a promessa, hein? Dei descanso aos exaustos e alegria aos aflitos. Versículo 26. Então acordei e olhei ao redor, meu sono havia sido muito agradável. Olha que interessante. Você só tem um sono, você só acorda tendo um sono agradável, reconhecendo que o sono é agradável, quando a tua consciência está limpa. Você, quando está perturbado, quando tem algum problema, quando está endividado, você consegue ter um sono agradável só quando somos adolescentes e não dominamos todos os problemas da sociedade, da família, do sustento, é que conseguimos dormir que nem uma pedra. Às vezes o pai está numa situação financeira terrível, a vida está virada do avesso e o adolescente dorme bem, porque ele não tem conhecimento da causa. Mas quando você é pai, quando você é mãe, quando você tem um cartão de crédito, quando você tem uma situação desequilibrada por algum motivo, culpa sua ou não, você não dorme bem. Você dorme bem? Não dorme. Mas aqui diz assim, olha: então acordei e olhei ao meu redor, e meu sono havia sido muito agradável. Quando o Senhor tomar conta da tua vida, quando você deixar que Deus tome conta da tua vida, o teu sono será agradável, porque Ele, diz a palavra, mas aos meus amados, olha o que Deus diz: mas aos meus amados eu dou enquanto dormem. Esse é seu Deus, Ele cuida de você enquanto você dorme. E eu queria ler o versículo, aliás, Isaías. Você vai voltar um pouquinho aí, você vai já achar, antes do livro de Jeremias, o livro de Isaías. E para encerrar essa palavra, Isaías 43.
Vamos ler alguns versículos. Recebe esse versículo como Deus falando contigo. Isaías 43, 1 e 2. Amém? Amém. Mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou. Ó Israel, assim diz aquele que o formou: não temas, pois eu o resgatei e vos chamei pelo nome, você é meu. Quando passares pelas águas profundas, estarei ao teu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passares pelo fogo, não se queimará, nem chamas lhe farão mal. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Glória a Deus. Ainda mais sobre esse amor, versículo 10 a 12. Você é minha testemunha, ó Israel, diz o Senhor. Você é o meu servo. Foi escolhido para me conhecer e crer em mim, para entender que somente eu sou Deus e não há outro Deus, e nunca houve e nunca haverá. Somente eu sou o Senhor e não há outro Salvador. Primeiro previ a sua salvação, então o salvei e proclamei isso ao mundo. Nenhum Deus estrangeiro jamais fez algo assim. Você, Israel, é testemunha de que eu sou o único Deus, assim diz o Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que essa palavra esteja sobre a tua vida, fazendo a diferença. Você foi chamado. O que você vai fazer nesse chamado vai fazer a diferença. Você foi escolhido. Você não escolheu, não teve opção de escolha. Mas o que você vai fazer dessa escolha, isso vai refletir para a sua eternidade. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.